Olá, estamos aqui para mais um podcast da Chapa 2 Renovação com Experiência. Eu, Mauro César Oliveira, médico oftalmologista, doutora Tassiana Moura, dermatologista, doutor Hugo Evangelista, radiologista e doutor José Albuquerque, cardiologista. O nosso objetivo hoje é discutir os desafios do jovem médico. Estamos eu e doutor Albuquerque, já com mais experiência, doutora Tassiana e doutor Hugo representando a nova geração. Vamos discutir as dificuldades da nova geração da medicina, as dificuldades que podem enfrentar e como nós podemos, através da Chapa 2 do Conselho Regional de Medicina, ajudar nessa empreitada. Bem-vindo a todos, podemos começar nos apresentando e falando das nossas experiências nesse podcast. Certo. Boa noite, pessoal. Eu sou Hugo Evangelista Pinto, médico radiologista. Formei em 2010 pela UFMA, trabalhei durante 3 anos como clínico geral, nos vários interiores, fiz PSF, plantões aqui na cidade, unidades mistas, UPAs. E em 2013 ingressei na residência de radiologia no Rio de Janeiro, fiz no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Fiz durante 3 anos e fiz mais um ano de fellow em 2017 e regressei para São Luís em 2017. Na minha volta atuei como radiologista em vários serviços, inclusive no serviço público, no Socorrões, até que hoje atuo no Hospital São Domingos, e estou aqui realmente para tentar passar a minha visão sobre as expectativas do médico jovem, os seus desafios, contando com a experiência aqui dos nossos colegas um pouquinho mais experientes que a gente, Doutora Tassiana, sua apresentação, por favor. Então, pessoal, eu sou Tassiana Moura, como ele já falou, sou dermatologista, sou formada também pela UFMA, formei em 2012, fiquei um ano depois da minha formação trabalhando tanto aqui em São Luís, no Hospital Aquiles Lisboa, como em Bacabal, no PSF, que foi um momento assim, realmente foi grandioso para minha carreira, inclusive grandioso para minha decisão profissional. Foi lá em Bacabal, quando eu conheci a realidade do SUS, a realidade daquela população, que eu realmente decidi que eu queria fazer dermatologia. E depois, em 2013, eu ingressei na residência médica, fiz 3 anos de dermatologia no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Nesse mesmo período, eu já fiz o meu mestrado e quando eu voltei para São Luís em 2017, eu fiz o concurso da UFMA para dermatologia e hoje eu atuo tanto como professora da Universidade Federal do Maranhão, dermatologista, como na clínica, no meu consultório particular, na clínica particular, no Jasmin Hospital Dia. Então, a gente está aqui com os nossos colegas mais experientes para contar para vocês um pouco de quem somos nós e como ocorreu a nossa trajetória durante essa formação, como jovens médicos, das dificuldades que nós tivemos até aqui, que são dificuldades que também nós sabemos que os jovens médicos apresentam e podem apresentar. E o que a gente quer mostrar para vocês é como o CRM, como a gente, como conselheiro do CRM, nós poderemos ajudá-los com essas situações. Muito bem, doutor Albuquerque, como é que foi a caminhada da geração mais experiente? Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Dizer que foi muito prazerosa, eu me formei em 1988 pela Universidade Federal da Paraíba e fiz residência em clínica médica e em seguida residência em cardiologia no Instituto do Coração. E depois fiz a residência em cardiografia e vim morar em São Luís, onde resido já há 32 anos. Sou professor da Universidade Federal do Maranhão há 30 anos. Tenho aqui 2 ex-alunos que muito me honram, com quem eu compartilhei conhecimentos. E a trajetória foi exatamente a mesma de vocês dois, Também trabalhei em serviço público, trabalho no Hospital Universitário desde então, trabalho também no consultório privado, conciliando essas 2 atividades e mais com a atividade de ensino, que realmente é a atividade que mais me encanta e que foi possível através dela conhecer diversas gerações de médicos que eu pude ser professor deles. Esse é um ponto de realização profissional minha. Eu também me incluo nessa geração mais experiente, como podemos dizer. Me formei em 1990 pela Universidade Federal do Maranhão. Logo em seguida fiz residência em oftalmologia no Hospital da Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro
E voltando para o Maranhão, inicialmente trabalhei em Imperatriz durante um ano e depois coloquei minha clínica privada juntamente com a minha esposa, que também é médica oftalmologista. Hoje atuamos não só na capital, mas também em Barreirinhas, Vargem Grande e Pinheiro. Há alguns anos atrás fiz concurso para professor da universidade, onde eu dou aula no campus de Pinheiro, para tanto na área de oftalmologia como gestão em saúde e tanatologia. Uma coisa que chama a atenção para os colegas mais jovens é que hoje atuam como especialistas, mas antes disso atuaram também como médico generalista. Então poderia discorrer quais as dificuldades iniciais para o colega que sai da faculdade, e hoje nós sabemos que o número de vagas em residência médica é um número cada vez mais restrito e nem todos conseguem com facilidade. Como é que foi essa caminhada logo no início, sem ter ainda o RQE, né, o tão sonhado, né, tão almejado o RQE? Como é que foi essa caminhada no início? Eu, quando me formei, fiquei um ano trabalhando no interior, então dei plantão. Esses plantões, a gente fica com medo sempre, a gente acha que não está preparado, mas esse medo ele nos deixa mais atento, então que a gente possa cuidar do paciente da melhor forma. E eu trabalhei também no PSF, mas eu acho que o principal, e é uma coisa que talvez, eu não sei qual foi a experiência do Diogo, mas a gente percebe que é uma realidade até hoje, são os atrasos no pagamento. Então, eu particularmente, a cidade que eu trabalhei, era muito tempo de atraso de pagamento, e no final trocou prefeito e eu recebi um calote, né? Foram 4 meses sem receber os meus honorários trabalhados, né? Então, Hugo, como é que foi a realidade? Teve algum problema desse? Porque a gente percebe que parece que é uma realidade que, infelizmente, ainda está presente. Concordo 100%. Eu acho que durante o curso de medicina é um curso integral, né? Então, você passa 6 anos ali dedicado a estar estudando, aprendendo. E quando você sai, realmente, o que você precisa, né? É correr um pouco atrás ali do salário, do seu dinheiro. E acaba, pela talvez necessidade, né, aceitando empregos sem um contrato formal, sem um respaldo mais bem formalizado, né? Que garanta que você vai receber esse salário, né? E o atraso salarial, né, ele influencia muito no seu trabalho, né? Você imagina 4 meses de atraso e você dando plantão de madrugada, a responsabilidade que né? Eu sempre falo que você receber um CRM, né, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu acho que o CRM deve atuar nisso, né? Exatamente, é um conselho de classe que deve te dar todo esse respaldo, não só da regulamentação, mas desse apoio, né? Então você recém-formado acaba aceitando de qualquer forma, né? Isso é algo muito prejudicial, não só para a gente, mas para a medicina, né? Doutora Tassiana, diante desse relato, tem uma curiosidade. E como é que era o vínculo de trabalho? Você foi contratada pela prefeitura como carteira assinada, concursado, através de que forma? Nós tínhamos um contrato assinado. O contrato que eu assinei inicialmente foi para trabalhar no PSF e dar alguns plantões no SAMU, né, lá da região que eu trabalhava. Mas esse contrato, ele existia, assim, é aquele contrato que é assinado para não ser feito, porque não só eu, mas todos os médicos, não todos, mas a maioria dos médicos recebeu esse calote, como eu digo, né? Alguns médicos eram escolhidos porque eram parentes do prefeito, amigos, enfim, e os concursados ele pagou, mas os contratados, a maioria, não só médicos, mas alguns enfermeiros, outros profissionais de saúde, eles sempre ficavam com esse tipo de dificuldade, né? Ok, acredito que o Dr. Albuquerque pode contribuir, mas o que a gente observa realmente é um problema muito sério de vínculo de trabalho. O médico ele não tem a estabilidade na atuação profissional, né? Há muitos anos nós não vemos concurso público e o que os conselhos lutam principalmente é pela criação da carreira de Estado, como se tinha antigamente, né? O concurso para médico da carreira do SUS, onde ele vai ter estabilidade, um salário digno e uma carreira. Doutor Albuquerque pode contribuir também com esse argumento? Sim, achei muito interessante do aspecto que vocês comentaram, que
quando eu me formei também, a insegurança do primeiro plantão, o medo do primeiro plantão. E acho que isso ocorreu com qualquer médico que se formou e teve que trabalhar num plantão solitário, seja na emergência, seja na UTI, essa insegurança inicial, que é algo que a gente também pode, de alguma maneira, contribuir com o programa de educação continuada, com o programa de plantão de ética médica, que nós temos um conselho e é uma proposta de manter. Quanto às relações precárias de trabalho, vejam que ela vem do meu tempo, 30 anos atrás. Nós evoluímos muito pouco nesse aspecto, pelo contrário, houve um prejuízo, já que não há mais a carreira de Estado da saúde, nós não temos concursos em qualquer nível para médico, nós estamos sujeitos hoje a terceirização ou a pejotização, ou seja, pessoas jurídicas que prestam serviço a pessoas jurídicas que não sabem exatamente quem é o seu patrão ou quem lhe deve, sujeito a calotes, como foi aqui colocado. E de que maneira os conselhos regionais podem, de alguma forma, ajudar? Primeiro, estabelecendo relações com as instituições que mantêm essas instituições. Segundo, estabelecendo padrões para orientar os médicos nos contratos de trabalho, contratos adequados de trabalho. Além disso, contratos de cursos de gestão de saúde também. É uma maneira que o Conselho poderia, de alguma maneira, ajudar os jovens médicos a enfrentar essa situação tão desagradável de trabalhar e não receber. Muito bem. E logo após esse período aí atuando como médico generalista, né, veio a tão sonhada residência médica. Como é que está sendo esse crivo para entrar na residência médica? Na verdade, eu escolhi dermatologia, né, e a certeza que eu tive foi nesse meu trabalho lá no interior, no PSF, porque eu vi como eu ainda continuaria uma médica sendo dermatologista. Então, são todas as doenças, é hanseníase, é impetigo, é leishmaniose, é a escabiose, a sarna, né? Então, assim, são todas essas doenças e algumas que eu me via, meu Deus, o que é isso? Hoje, quando eu vejo uma foto, gente, era uma pelagra, uma coisa simples e eu não tive esse raciocínio clínico. Então, lá eu decidi e eu fiz a residência médica em dermatologia, que, assim, realmente é o meu grande amor. E a residência médica, gente, é outro problema que a gente tem, né? Durante a residência médica, são anos de um salário muito difícil também e a gente tem que trabalhar muitas vezes mais que 60 horas semanais. E eu brinco que é o mal necessário, porque graças a Deus pela residência. Mas depois disso que eu vim para cá, para São Luís, eu fui abençoada com o concurso público da UFMA para professor de dermatologia, que é uma coisa que eu gosto muito. Na verdade, são dois amores que eu tenho. A dermatologia e a docência. Eu gosto muito tanto pela questão do que eu consigo ver, do que eu consigo ajudar as outras pessoas, mas pelo esse contato que eu tenho com os alunos, com os jovens, né? O professor Albuquerque, como ele diz aqui, realmente eu tenho muito orgulho de ter sido sua aluna. E assim, a gente consegue ter contato com os alunos e é uma partilha de experiência muito grande. Então é importante. A gente percebe que muitas dores dos alunos atualmente são muitas dores que nós tivemos. E a gente acompanha esses alunos quando eles saem da faculdade. Então a gente acompanha também esses jovens médicos, né? Então hoje eu consigo tanto fazer a parte da docência para eu continuar acompanhando esses alunos, quanto atuar também no meu consultório particular. E aqui a gente vê que tem a questão realmente do que a gente sai sem saber a questão de gestão, né? A gente tem um pouco de dificuldade, o médico, além de não sair bem preparado para essa parte na faculdade, quando a gente sai, a gente se depara para um mercado que nem sempre nos ajuda tanto. Então, o que o CRM poderia fazer para esses médicos que estão saindo e que ficam perdidos, estão saindo da residência, né, Hugo? Como é que foi a tua experiência? E depois, assim, quando voltou para cá, e agora? Por onde é que eu ando? Né? Sim. Na verdade, quando eu decidi fazer a residência em radiologia, não tinha aqui na cidade, né? Então tive que procurar em outros estados. E o CRM, na verdade, me mudei para outro estado, o Rio de Janeiro, e lá eu vi uma interação entre os CRMs, né? Então acho até isso é importante. Tive que ir lá no CRM atrás de documentação e um CRM enviando para outro. Então acredito que essa interação é importante, né? E talvez o CRM possa estar orientando, né, como é que o jovem médico pode procurar outros estados se for necessário, se for também da vontade, e atuando também na questão das vagas de residência médica por região, né? Então na minha época não tinha a residência que eu queria, né, eu tive que me deslocar, foi um gasto a mais, e acredito que esse estudo,
essa avaliação das vagas de residência é essencial para a carreira médica, né? Para a medicina do estado, né? Porque assim, o que a gente vê, né, que cada vez mais faculdade de medicina e a quantidade de vagas de residência médica não cresce na mesma proporção. Então, assim, a gente vê que é mais difícil. Nós dois, você é radiologista, eu sou dermatologista, são duas residências médicas que são difíceis da gente conseguir no ingresso, porque são poucas vagas, e atualmente que tem mais médicos, né, são mais médicos, então continua com essa dificuldade de vagas. Então a disputa está cada vez mais acirrada, né? A gente acompanha isso com os alunos que vão saindo. Eu gostaria de pontuar dois aspectos, né? O primeiro aspecto, que é consequência do... O segundo aspecto, que é consequência do primeiro, colocado pela Tassiana, que é hoje você vai ter um número cada vez maior de médicos formados, porque nós temos uma abertura indiscriminada de escolas médicas que não conseguirão ter acesso à residência. Então vai haver cada vez mais um gap entre o número de médicos formados e o número de médicos que vão conseguir ter acesso à residência médica, e como foi destacado por vocês, a residência médica onde nós nos aprimoramos na nossa prática médica. Então acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa identificar. E claro, o Conselho ele não abre residência médica, mas ele pode, dialogando com as instâncias responsáveis, fazer um mapeamento das necessidades regionais e sugerir a abertura de determinadas residências que sejam mais necessárias em determinadas localizações. O outro aspecto, sim, que é o primeiro, que é essa abertura indiscriminada de escolas médicas. O Brasil hoje é o país do mundo que mais tem escola médica, e isso, claro, também o Conselho ele não pode atuar de maneira direta, mas ele pode, de alguma forma, mostrar para a sociedade, primeiro, o baixo nível das escolas médicas abertas, o número excessivo de faculdades de medicina que têm sido abertas de maneira indiscriminada. Nós não formamos tantos professores para tantas escolas como nós temos, nós não temos cenários de práticas para tantas escolas médicas como nós temos, o que faz com que a qualidade do ensino seja cada vez pior. O Conselho Federal de Medicina desenvolveu uma ferramenta, chama SAMI, que é a avaliação das escolas médicas, e essa é uma maneira então que os conselhos regionais têm, de alguma forma, de fiscalizar ou de avaliar o grau, a qualidade das escolas médicas atuais que nós temos. Então acho que no momento nós temos dois problemas: abertura indiscriminada de faculdades médicas e, a consequência disso, um número muito grande de médicos se formarão e que não conseguirão ter acesso às residências médicas. Uma das propostas que foram discutidas bastante pelo nosso grupo, fazer um levantamento do número de médicos que são formados em nossa região e o número de vagas em residência médica que são oferecidos. Como o Dr. Albuquerque bem frisou, o CRM não abre residências, mas ele pode atuar junto às esferas que trabalham com a formação de médicos na pós-graduação para criar vagas que estão sendo necessárias. Por exemplo, hoje nós temos muitos médicos que atuam na emergência, e hoje nós temos a especialidade do médico emergencista, né? Nós não temos uma especialização nessa área. Viria bem a calhar se nós tivéssemos uma residência nessa área. Então, é a intenção do nosso grupo incentivar a abertura de vagas de residência médica para que fique proporcional ao número de formação em escolas médicas em nosso estado. Aproveitando, acho que é uma evolução natural, como a Tassiana falou, no começo ali da carreira, o recém-formado iniciando o plantão, sua vida médica, e a insegurança leva você a procurar uma especialidade, né? E, na verdade, é o que eu estava falando antes da gente iniciar aqui, que eu vejo realmente a medicina como um todo, assim, como um geral. A gente escolhe nossa especialidade, mas a gente não deixa de trocar informação com outros especialistas, e até os médicos recém-formados, então é um contínuo a medicina. E a abertura de residência médica para essa questão é essencial, né? Então o médico ele quer evoluir e não tem a vaga para residência, né? Então você acaba travando aquele médico recém-formado. Embora que o nosso grupo de médicos jovens aqui está sendo representado atualmente por 2 especialistas, mas já atuaram bastante na atenção primária. Então eu gostaria de explorar um pouquinho essa questão da forma de contratação, porque é uma realidade que muitos colegas passam hoje, né? O Dr. Albuquerque citou a questão da pejotização, e eu gostaria de dirigir para ele, né, esse pensamento. Hoje a realidade da contratação é a pejotização, né? De que forma nós poderíamos atuar como Conselho de Medicina
para que o médico pudesse ter uma estabilidade, uma remuneração mais digna, uma segurança. Você vê, o médico que trabalha com pejotização, o que significa isso? Ele é contratado por uma pessoa jurídica. E se ele adoece, se ele passa um mês sem trabalhar, ele não tem o salário, o médico não tem férias, ele não tem 13º salário, ele não tem fundo de garantia, ele não tem nenhum tipo de assistência, porque ele é uma pessoa jurídica, ele não tem uma carteira assinada, né? Nós observamos hoje, por exemplo, na área jurídica, que é uma área muito organizada, você tem concurso para juiz, concurso para promotor, concurso para defensor público, e o juiz, o promotor, ele vai para onde for enviado, uma vez que ele foi aprovado no concurso. Na medicina se criou aquele rótulo de que o médico não quer ir para o interior. Na verdade, qualquer médico vai, desde que ele seja aprovado no concurso e tenha as mesmas condições. Então eu queria que o Dr. Albuquerque discorresse o que o CRM pode fazer para auxiliar nessas condições de contratação. Então, Mauro, são dois aspectos. Primeiro, lembrar que a terceirização ela é permitida pela lei. Então, a gente não pode combater de maneira indireta, porque não é ilegal a contratação hoje do médico na forma de pessoa jurídica. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, o CRM pode sim, de alguma forma, ajudar, primeiro, fiscalizando as condições de trabalho, né? Então, fiscalizando se aquele local tem um diretor técnico, se as condições de segurança são adequadas, se as condições de trabalho são adequadas, atuando junto às instâncias regulatórias, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, para que nessa fiscalização você possa eventualmente encaminhar denúncias de não pagamento, de atrasos ou de calotes, como a Tassiana colocou, para que o CRM, atuando em conjunto com essas instâncias, possa forçar que essas entidades cumpram o seu papel regulatório e que cumpram também suas obrigações, no caso aqui, digamos, de pagamento. Não seria nem trabalhista porque é PJ. Por outro lado, é claro que o Conselho deve sempre se manter firme na defesa de um plano de cargos e salários. Acho que esse seria o grande objetivo, porque dessa maneira você interioriza o médico com segurança, com responsabilidade, tanto para ele quanto para a sociedade em geral. Então acho que o papel do Conselho é lutar por um plano de cargos, carreira e salário e, naqueles casos não é possível, fiscalizar de maneira muito intensa essa relação de trabalho de PJ entre uma entidade que emprega o médico utilizando o artifício da pessoa jurídica. Muito bem. Saindo um pouquinho da questão salarial, da questão da contratação, doutor, como é que era a questão da segurança no trabalho médico? No plantonista, o plantonista noturno, plantonista de UPA, acho que o senhor mencionou que também trabalhou. Eu posso ter uma experiência até uma experiência de outro estado, né? Quando o recém-formado, o jovem médico, ele assume uma residência, né? Como a Tassiana falou muito bem, que a bolsa é muito pequena, né? Assim, acaba que nem dá condições de você se manter, né? Em outro estado, imagina, né? E aí você acaba pegando plantões nas suas horas vagas, né? E lá no Rio eu tive a experiência de trabalhar em uma UPA que fazia parte de um complexo de favela, né? E lá realmente a gente se sentia muito inseguro, né? Então isso acabava refletindo até no seu trabalho. Você atendia com medo, né? Então esse tipo é um problema muito sério, né, que eu acho que realmente o Conselho tem que voltar uma atenção especial para esse tipo essa insalubridade que eu posso até falar, né? Então o ambiente de trabalho realmente é essencial, tá, doutor Mauro? Então eu acho que a gente deve atuar nisso e a nossa chapa realmente tem a proposta de fazer essa fiscalização, né, dos ambientes de trabalho e atuar quando for necessário realmente, para que o médico no geral, na verdade, qualquer médico, né, tenha a dignidade de poder trabalhar em um lugar seguro. O mínimo que a gente espera de um lugar de plantão é que seja seguro, né? Tem a questão também da agressão que o próprio paciente faz, né? Eu falo que eu não tive essa experiência já como médica, mas como acadêmica, eu acompanhava uns médicos no Socorrão, e aí chegou
que estava alcoolizado e tudo, e ele partiu para cima da gente. E nisso ele fechou a porta e a gente ficou lá, os acadêmicos, o médico lá na frente com a gente, ficou todo mundo sem saber o que fazer. Foi inclusive nesse dia que eu falei, gente, eu não vou fazer cirurgia geral, porque vem um homem para me agredir, eu vou fazer o quê, né? Mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente vê hoje, muito triste, a realidade do médico. As agressões que os médicos sofrem no trabalho pelo próprio paciente. Então, assim, é o desrespeito, né, com a classe médica. Não que a gente tenha, que nós não estamos em um pedestal, nós não somos, mas assim, a gente tem que ser tratado com respeito no nosso ambiente de trabalho. Então é isso, a gente trata com respeito, a gente precisa disso. Eu acho que a questão da segurança, a gente precisa também, nos ambientes de trabalho, a segurança com o próprio paciente, para que a gente não sofra essas agressões físicas. O CRM poderia atuar de alguma forma nisso, porque cada dia a gente vê mais esse problema, né? Então, Tassiana, são 2 pontos que você tocou importantes. Um que seria a segurança, vamos chamar externa, ou seja, a segurança dos locais de trabalho, onde o que o Conselho pode fazer é justamente no seu relacionamento com as instituições, procurar colocar isso como um ponto de fiscalização e conversar com a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, para a segurança das unidades públicas, para que você tenha uma segurança realmente que funcione. Naquelas empresas que são terceirizadas, compete também a essas empresas oferecer o grau de segurança para que o médico tenha. Quanto ao outro aspecto, Tassiana, isso tem se tornado bastante comum. Muito recentemente, até um caso de uma paciente que veio a falecer porque a médica foi agredida, né, dentro da sua unidade de trabalho. E eu acho que isso é o reflexo também, primeiro, das péssimas condições de trabalho estruturais que nós temos, né, e o médico acaba sendo, não só o médico, eu vou fazer aqui um parênteses, não só o médico, mas todo o profissional de saúde, a enfermagem, o auxiliar de enfermeiro, porque ele é quem está na ponta, ele onde a população procura, vai encontrar ele naquela condição de atendimento. E muitas vezes ele vai descarregar toda a sua insatisfação com o sistema no médico que está ali colocado. Então esse é um outro ponto. Mas eu queria destacar um terceiro aspecto da fala da Tassiana, que diz respeito a um fator ainda mais agravante da segurança, que nós temos hoje cada vez mais mulheres como médicas. Em 2024 as mulheres teremos mais médicas do que médicos no Brasil, né? Isso faz com que muitos dos plantões sejam hoje também assumidos por mulheres médicas. Plantões noturnos, plantões solitários, o que agrava a sensação de insegurança para as mulheres. Muitas vezes elas são assediadas, né? Muitas vezes chegam, o paciente espera uma médica de plantão noturno para poder pedir um atestado médico. Então, várias condições de violência não muito claras, mas que acabam acontecendo muito mais hoje com as mulheres do que com os homens. Então, acho que a gente também tem que ter esse olhar diferenciado para o trabalho das médicas, em especial nessas condições que requerem uma segurança maior. Muito bem. Realmente esse é um problema muito sério. Nós temos inclusive relatos atuais de colegas que estão se recusando a dar plantões noturnos. E relatos inclusive de colegas, não só as mulheres, mas os homens também, de que em algumas unidades a porta do consultório ela é de livre acesso a qualquer um. O paciente está sendo atendido e outro se acha no direito de que está esperando muito e logo entra no consultório exigindo ser atendido. Muito bem, essa é um problema realmente que merece bastante reflexão, e o Conselho de Medicina ele pode atuar também no plantão de denúncias, né? Estando mais aberto para receber dos médicos e dar um apoio, uma orientação jurídica para esses casos, e também junto às autoridades para que possam fortalecer a segurança das unidades e garantir a integridade e a segurança do médico. Tivemos então aqui nessa mesa de discussões, né, importantes testemunhos sobre as experiências do jovem médico, ouvindo as experiências dos médicos mais, digamos, veteranos, e nós gostaríamos de ouvir as considerações finais sobre esse tema, começando pela doutora Tassiana, por favor. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês, né, eu compartilhei com vocês a experiência que eu tive. Então, eu estou aqui como uma jovem médica, como uma médica mulher também, né, então muitas realidades dessa eu sei. E eu entrei aqui, eu aceitei esse convite para conselheiro, porque eu sei que eu posso fazer diferença. Eu brinco que eu não vim a esse mundo para ser só mais uma, né? Eu vim para fazer a diferença. Então, aqui no conselho eu quero fazer o meu trabalho, eu quero ajudar vocês, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho essa proximidade. Então, os meus ex-alunos, os meus amigos, os meus colegas, as pessoas que me conhecem de repente das redes sociais, vocês podem saber que nós no conselho, nós vamos estar disponíveis para ouvi-los e para ajudá-los da melhor forma possível.
possível. Então, nos dias 14 e 15 de agosto, votem chapa 2, renovação com experiência. Dr. Hugo, por favor, suas considerações. O que eu queria dizer é que estou muito honrado em compor essa chapa, né, com pessoas mais experientes, pessoas jovens que eu já tenho uma amizade, né, doutora Tassiana, e queria dizer que, assim, na verdade, eu estou aqui pela medicina mesmo, né, eu amo o que eu faço, eu amo ser médico, e eu costumo falar para pessoas mais próximas, né, que para mim a medicina está acima do individual, né, então está acima de mim. Eu não estou aqui pelo Hugo mesmo, né, mas pela medicina, e eu estou encarando esse desafio para assumir aí como conselheiro, né, agir, porque eu já fui recém-formado, hoje sou médico especialista, mas estarei atuando aí junto com os colegas para fazer com que a medicina do Estado possa ser bem representada, bem regulamentada e nós possamos ter dignidade no que a gente faz, né? Muito bem. Dr. Albuquerque, suas palavras finais para a nossa audiência. Bom, eu fico muito grato por essa reunião por 2 motivos, né? Após 30 anos de profissão, poderia se perguntar o que é que Albuquerque ainda sabe de jovem médico ou de recém-formado, né? Então, nos últimos 9 anos eu tive 2 filhos que se formaram em medicina, um deles está na residência, então eu posso dizer a vocês que eu conheço muito próximo, né, e muito recentemente quais são os dilemas e os problemas enfrentados pelos estudantes de medicina, pelo recém-formado, pela médico residente. Eu consigo entender e vivenciei tudo isso nos últimos 9 anos. Além disso, é um prazer rever 2 ex-alunos, né, com que eu fui o prazer de ser professor deles, e justamente a história da medicina é isso, é uma sucessão de gerações, onde todos somos alunos e mestres em algum momento da vida, né? Então, eu fui professor da Tassiana foi professora do meu filho, e assim sucessivamente. Então, eu quero dizer que a Chapa 2, ela reflete exatamente esse espírito da medicina, que é a divulgação do conhecimento passado através de gerações, com treinamento, e é dessa maneira que nós, absorvendo novos olhares, mas com experiências dos mais veteranos, vamos levar a Chapa 2 no Conselho Regional de Medicina a atuar de maneira ativa e fiscalizando os atos da profissão médica. Muito bem. E eu gostaria de registrar que não foi por acaso que nós escolhemos esse tema do jovem médico. É uma preocupação constante, não só pelo fato de que o jovem médico compõe hoje a grande maioria, devido ao número de universidades que estão formando médicos, mas também como professores e como pais, né, de jovens médicos, a classe médica de um modo geral, ela sempre acolheu. Assim como os jovens, eles têm respeito aos seus professores, os professores também têm interesse que a medicina continue com seus valores nessas novas gerações. E claro que não se faz medicina somente com boa vontade. É necessário condições de trabalho, é necessário salário digno, é necessário segurança para que o jovem médico exerça a sua profissão. E podem ter certeza, isso é uma prioridade do trabalho da Chapa 2. Por isso a gente pede o seu voto, o seu apoio, agradecemos a sua presença no nosso podcast, acompanhe as nossas redes sociais e no dia da eleição vote Chapa 2, renovação com experiência.